Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Deus Espírito Santo. Como é bom adorar a Deus, como é bom servir ao Senhor. Eu quero saudar também a todos que nos assistem na sua casa. Eu quero dizer que Deus tem nos abençoado grandemente. E nesta oportunidade, a bênção de Deus será também, eu tenho certeza disso, grande em nossas vidas, porque aprove Deus eu encontrar na agenda de um amigo. Eu quero dizer, Pastor Luna, que há uma amizade muito grande. Não andamos juntos, mas há um respeito muito grande de mim, dessa igreja, para com a sua pessoa. O pastor Luna, quando ele assumiu a ordem dos pastores, eu brincava com ele que a partir daquele momento eu ia agora começar a estar junto, e eu não pude nem estar junto porque eu sou um pastor barrista. Eu fico muito aqui junto com a igreja ou nas congregações, mas eu tenho orado pelo amado e eu glorifico a Deus, porque nós agradecemos como Batista o trabalho, o legado que foi deixado na ordem, e vai continuar, porque eu tenho certeza que o seu coração está dentro dessa ordem, dentro da Convenção Batista, e as igrejas têm sido abençoadas por isso. E eu quero convidar agora o pastor Luna, por favor, será o nosso orador dessa primeira semana desse Ministério de Família nessa modalidade. Nós estamos inaugurando agora esse ministério assim, nessa modalidade, que todo mês nós teremos uma semana dedicada à família, e essa é a primeira semana, e o orador para esta semana é o pastor Luna, não é? O pastor Luna será o nosso pastor. Quero convidá-lo, pastor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe. O nome mesmo é Ivan Luna, viu? Esse homem de Deus aqui, Ivan Luna. Paz e graça, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu já estive aqui por 2 vezes e gosto de estar visitando igrejas, porque eu tenho aprendido muito com o que eu chamo de, na ordem, durante o período que eu passei, de pastorzão. A minha ideia de chamar alguns pastores de pastorzão é porque eu acho que há uma injustiça em algumas convenções. E eu uso a expressão pastor pé de poeira, porque às vezes um pastor está numa igreja grande e as pessoas costumam chamar esse pastor de pastorzão. Pastorzão para mim é quem abre um grande trabalho. Pastorzão é quem tem coragem de colocar o pé na lama. E pastorzão para mim é aquele que tem um legado muito grande. E graças a Deus, pastor Pereira é um grande amigo e que me espelho por esta visão que ele tem. Abrir igrejas e ter igrejas onde muita gente não quer abrir. E aí eu gosto sempre de uma ilustração. Eu estava vindo para cá, eu já tinha tido aqui 2 vezes. Aí eu falei, vou fazer aquele velho teste. Perguntei, como é que faço para chegar aqui na igreja Fonte da Vida? E perguntaram, a igreja Batista? Eu disse, é. Do pastor Pereira? Eu disse, é. Disse, olha, você vai descer a vida toda. Eu vim para o São Caetano. Não fale fim de linha não, que alguém pode pensar que é o outro fim de linha. Pode descer aí a vida toda. Quando a igreja começa a ser referência no lugar, isso é um bom começo para a glória de Deus. E eu tive a alegria de conhecer
durante o período que estava à frente da ordem, 62 igrejas com pastorzão e igrejas que estão se desenvolvendo. Muito bonita essa igreja, que Deus abençoe esse trabalho dos irmãos aqui para a honra e glória de Deus. Amém? Queria que a gente estivesse abrindo a Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 7. E nós vamos ler até o versículo 18. Diz assim o texto: Então o Senhor disse a Noé: Entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-la em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros de ave e de todos os animais, pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus lhe tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais, de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves, todos os outros animais que voam, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida, vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Chamados em santidades, nós estaremos falando sobre isso. Meus irmãos, eu gosto de contar uma experiência, eu já falei isso. Foi uma experiência que Paul Yong-Shu disse para Joel Comiskey no seu livro sobre crescimento de igreja. Ele disse que a igreja dele cresce por 3 motivos. Primeiro é que tem um louvor maravilhoso, e aqui tem, e é uma igreja que sabe louvar. Ele disse que é a igreja que mais ora. O Paul Yong-Shu morreu há pouco tempo, e ele disse que a igreja dele ora 24 horas por dia. E a terceira coisa é que ele disse que ensinou a igreja dele a ouvir, a se concentrar na palavra de Deus quando Deus está falando. Eu tenho buscado, meus irmãos, a cada dia pregar uma quantidade menor de tempo e conseguir com que as pessoas, e orar por isso, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus, porque as pessoas não vão para os lugares para ver pastores, mas elas estão indo para os lugares para ouvir a palavra de Deus.
Vamos curvar nossas cabeças, pedir a Deus que nesta hora Ele não deixe que a nossa mente ela caminhe para um lado e para o outro, mas que nós estejamos atentos ao que Deus tem para nós. Pai, eu quero nesta hora me esconder atrás da Tua cruz. Esse povo, ó Deus, dessa igreja não veio aqui para ouvir um pastor, mas eles houveram aqui para ouvir a Tua voz através de um pastor, de um mensageiro. Ó Deus, me abençoa nesta hora para que eles não fiquem decepcionados, e abençoa também, ó Deus, essas pessoas que vieram nesta noite aqui. Torna as mentes dessas pessoas cativas à Tua palavra. Nós temos muitos problemas, meu Pai, mas não queremos que isso venha atrapalhar nesta hora a nossa atenção para aquilo que o Senhor tem para nos dizer. É na certeza que o Senhor ouve as nossas orações, que nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu tenho dito isso nas igrejas por onde tenho passado. Eu me sinto um pastor diferente depois desta pandemia, porque eu nunca vi tantas pessoas próximas de mim que tinham um projeto de vida maravilhoso. Essas pessoas partiram. Pastor Hamilton, um dos pastores da nossa ordem, estava conversando com a esposa dele e acompanhando, estava na ordem ainda como presidente, e conversando com a esposa dele falou uma certa vez para mim: olha, no próximo sábado o pastor Hamilton vai ter alta. Eu fiquei muito alegre, orei a Deus, agradeci, e quando foi numa tardinha, a esposa, o telefone ligou, eu olhei, era o telefone da esposa, e eu disse: puxa, deve ser a notícia da alta. E quando atendi, era um outro pastor, e eu disse: boa tarde, e ele disse: não é ela. Eu quero dizer para você que o pastor Hamilton, ele partiu. E aquilo foi uma tristeza muito grande para mim. No dia que nós estávamos esperando que ele tivesse alta, que tinha sido o diagnóstico, tinha acontecido aquilo. E como ele, tantos outros pastores, o pastor Robson, é um pastor também que pastoreia comigo a Igreja Família da Fé. Ele foi para um hospital levar o seu pai, e nesse caminho de levar o seu pai para o hospital, ele se sentiu mal, e aí foi atendido no Agenor Paiva, e já ficou ali mesmo. E isso foi pela manhã de um sábado, e aí a esposa ligou, dizendo: olha, pastor Robson precisa ser internado urgentemente, porque senão ele vai falecer. E aí não tinha leitos para ele da Covid, não tinha respiradores, ele ficou numa situação muito difícil às 17 horas, e foi salvo pelo gongo, pela glória, pela misericórdia de Deus, às 19 horas, quando apareceu uma internação para ele. Passou 2 horas num estado muito grave. E eu fico perguntando, meus irmãos, quais são as lições que nós tiramos para a nossa vida disso? A principal lição que eu tiro para a nossa vida disso é que nós estávamos vivendo uma vida sem prioridades. Nós estávamos vivendo uma vida que alguma coisa estava precisando sacudir para nós entendermos algumas coisas do mundo que estão acontecendo. E quando a gente escolhe um tema como esse, família, e eu gosto de falar de família, chamados para viver em santidade, a gente precisa refletir sobre algumas coisas. E é exatamente sobre essas coisas que nós precisamos refletir, meus irmãos. E eu queria só dar um exemplo. Nesse período de pandemia, eu fiquei muito em casa, e eu gosto muito de jogar futebol, e eu disse assim: olha, eu vou
aproveitar isso quando acabar esse período de pandemia. Eu quero estar com 86 quilos. Fui para uma nutricionista, passou uma dieta para mim, e se passaram todo esse período da pandemia, e eu consegui perder somente 7 quilos. E eu me perguntei uma coisa: o que é que aconteceu comigo? E eu descobri uma coisa, meus irmãos, é que eu não estabeleci prioridades. Eu penso que emagrecer é o meu desejo. Penso que emagrecer é exatamente aquilo que eu quero para ficar isso. Mas eu não estou estabelecendo isso como prioridades. Comer uma acarajé na esquina, comer uma feijoada e tantas outras coisas para mim, eu tenho estabelecido isso na minha vida. E é exatamente essas coisas, meus irmãos, que eu costumo trazer do nosso dia a dia, das coisas que nos acontecem, para a gente pensar que estamos pensando em viver em santidade. Isso é algo que nós desejamos. Mas para que isso aconteça, é necessário um caminho. E há uma diferença muito grande entre desejar e fazer. Exatamente, fiquei pensando o que eu poderia falar nesta noite, e eu pensei que é necessário falarmos de forma prática como vivermos essa santidade em família. Fiquei pensando em alguém, um texto bíblico que nos falasse de uma forma bem dura e concreta sobre isso, e me deparei com essa passagem bíblica. E eu queria que você, é um costume da igreja Família da Fé, nós pregamos um sermão no domingo, na quinta-feira eu levo esse sermão para discutir com os irmãos e tirar dúvida com os irmãos. De maneiras que a gente passa a semana inteira pensando naquele sermão que nós pregamos no primeiro dia da semana, no domingo. Eu orei, estou orando para que você passe essa semana inteira pensando em sua família e nesse texto que a gente vai tentar falar e dissecar nesta noite. Aqui está um homem vivendo numa sociedade extremamente corrupta, que era Noé. Deus olha para ele e diz: Noé, eu tenho um projeto para você. Eu quero que você se prepare toda a sua família, porque eu vou levar vocês deste lugar para um outro lugar. Eu fico pensando como essas coisas. A gente já viu no texto bíblico que Noé conseguiu concretizar, mas eu queria que a gente estivesse pensando em passo a passo, algumas coisas que foi importante para Noé levar a sua família fora daquele lugar. Eu então, meus irmãos, pesquisando no texto, eu comecei a pensar umas coisas para compartilhar com os irmãos. E a primeira coisa que eu queria compartilhar é que chamado para viver em santidade implica em obediência. Ser chamado para viver em santidade com a família implica em obediência. Meus queridos, eu fico pensando, quando Deus olha para Noé e diz assim: Noé, eu vou destruir isso aqui com água. E Noé olha para o céu e vê aquele céu límpido, como a gente costuma dizer, céu de brigadeiro, céu azul. E ele olha para aquilo e Deus diz para ele: oh, vai cair uma chuva tremenda, mas tremenda neste lugar, que vai inundar tudo isso aqui, e você precisa fazer uma arca. Interessante é que quando a gente pesquisa nesse texto, diz que entre a primeira fala de Deus com Noé para construir a arca e para o dilúvio propriamente dito, passaram-se 100 anos. Nós estamos vivendo o período do fast food. A gente não quer nem gastar tempo no restaurante, a gente quer entrar com o nosso carro, a gente quer passar por um lugar, a gente pede o que a gente vai comer, no outro lugar a gente paga, no outro lugar a gente recebe. Nós estamos vivendo
num período que qualquer coisa a gente já não consegue mais esperar. Imagine esperar 100 anos para se cumprir uma profecia. Imagine esperar 100 anos obedecendo a Deus e as pessoas passando por aquele lugar, pastor. E eu fico pensando, dizendo, esse cara é um maluco. Esse cara está construindo isso aí. Esse cara é um maluco com um só quente desse lá. E Noé pensando, Deus vai destruir isso aqui com água. Meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. E algumas pessoas estão perguntando para nós, pastores, pastor, de onde veio esta coisa dessa pandemia? Isso veio de Deus ou isso veio do diabo? Eu respondi para algumas pessoas, meus irmãos, eu não sei. Eu só sei que isso cumpre o propósito de Deus. Meus irmãos, nós estamos querendo viver uma fé muito lógica. Nós hoje queremos viver uma fé que a gente tem explicação para todas as coisas estão acontecendo na nossa vida e nós não temos a maior explicação. Eu sou torcedor do Esporte Clube Bahia. Aliás, eu queria dizer que hoje é um dia muito triste, porque agora nós vamos ficar distantes do outro time, porque está lá na Série C. Mas enfim, vamos nos esquecer disso. Mas eu fui para o estádio quando eu tinha 13 anos. Quando teve a primeira reinauguração da Fonte Nova, eu tinha 13 anos. E ali eu estava no estádio com meu pai. Meu irmão tinha 5 anos de idade. E meu pai disse, não, inauguração do estádio, não vamos para o estádio. Mas eu queria ir para o estádio. E eu sei que meu pai naquele dia foi para fazer uma vontade para mim. E lá estava eu no estádio, meu pai com meu irmão, colocando no macaquinho, nós entramos no estádio, o estádio estava lotado, foi quando se inaugurou a segunda parte da Fonte Nova. Primeiro teve o jogo do Bahia, e meu pai disse, vamos embora, porque isso aqui vai encher de gente. E eu, pai, eu quero assistir o jogo. E eu fiquei para assistir o segundo jogo do Vitória, foi uma rodada dupla. De repente, alguém grita lá, o estádio está desabando. As pessoas começaram a correr, e o balanço que tinha no estádio era um balanço de que o estádio realmente ia cair. De repente, eu estava com um colega de 13 anos também, que meu pai levou comigo, que eu levei, pedi a meu pai para levar, e o pai dele deixou. E aquele colega desceu rapidinho e começou a descer correndo naquele lugar. E quando eu botei o pé para descer correndo, o meu pai falou para mim, você vai ficar aí. Eu parei e fiz, que loucura. E meu pai pegou o meu irmão, colocou no macaquinho, deu a mão para mim. Enquanto todo mundo descia correndo, meu pai começou a subir as escadas do estádio para ir lá para cima. Depois nós soubemos que o estádio não caiu. Meus irmãos, eu tenho algo que eu chamo de cadernetinha, que depois de grande eu tiro as grandes lições para a minha vida. Mas com meu pai era uma coisa bem diferente, eu só tinha 13 anos, eu não entendia. Mas naquele momento eu estava com uma situação muito grande, ou eu desço correndo com o meu amigo, que seria o lugar para onde todo mundo estava indo, ou eu obedecia a meu pai. A minha escolha foi obedecer meu pai. Porque eu comecei a pensar de todo o caminhar que meu pai tinha comigo, isso faz de uma forma muito lógica na vida. Eu fiquei pensando o quanto ele me amava. Eu fiquei pensando dos sacrifícios que ele tinha feito da minha vida. A gente começa a pensar do sacrifício dele estar ali no estádio que ele não queria estar. E tudo isso pesou naquele momento que eu precisei fazer uma escolha. E eu escolhi ficar com meu pai. Você pode pensar, foi uma escolha sensata? Foi sensata. Mas o que o seu instinto dizia para fazer? O meu instinto dizia que eu devia ir, mas eu sinto que ali eu precisava fazer algo que era o mais marcante na minha vida e que foi o mais marcante na minha vida na caminhada com ele. Eu precisava obedecer.
Obedecer porque eu não tinha uma explicação para aquela coisa. Obedecer porque eu tinha uma confiança nele. Obedecer porque eu tinha amor por ele. E eu creio que quando Noé olha agora e vê aquele sol tremendo, e ele olha e o Senhor diz: olha, Noé, prepara uma arca para mim. Eu fico pensando que Noé diz: não tem lógica isso. O sol está quente, o céu é de brigadeiro, está tudo limpo, parece uma loucura, mas eu vou obedecer. Meus irmãos, nós estamos buscando uma igreja que tem fugido muito, mas muito dessa palavra. Nós queremos viver em santidade. Nós queremos que a nossa família se salve. Mas nós estamos buscando uma igreja lógica, uma igreja racional e uma igreja que já não faz diferença, porque os crentes já não conquistam como antes, já não têm sede da palavra. São crentes que muitas vezes estão fazendo dietas, como eu estou fazendo dieta, e dieta espiritual. Nós já não estamos levando a nossa família a obedecer, a fazer muitas coisas na nossa vida. Ia caminhando na rua, e uma coisa que eu nunca tinha visto em Paripe, vi uma criança com uma corda amarrada aqui no braço. Na época, candidato ao diaconato da igreja disse: olha para aquilo ali, pastor. E eu olhei. E ele disse assim: sabe o que é aquilo? Eu disse: não. Aquela criança daquele tamanho já está sendo oferecido aos orixás. Daquele tamanho. Aquela é uma criança oferecida aos orixás. E eu olhei para ele e disse assim: o pai dele e a mãe dele está certa. E ele perguntou: como, pastor, o pai e a mãe dele estão certos? Eu disse: porque se o pai e a mãe dele crer que esse é o caminho, esse deve ser o caminho que o pai deve dar para os seus filhos. Porque uma certa vez estão perguntando para nós: ô pastor, o que é que o senhor acha? Eu devo obrigar meu filho, uma criança, a ir para a escola bíblica dominical? Eu devo obrigar meus filhos a ir para o culto? A minha resposta é: se você crer realmente que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, assim como salvou Noé com aquela arca, eu acho que você deve levar. Tem momentos, meus irmãos, que nós não entendemos as coisas de Deus, mas nós estamos vivendo o final do tempo. Um pastor em Piauí fez uma certa crítica a uma empresa, e por conta disso, ele foi cerceado do seu direito no culto e respondeu ao Ministério Público. Nós estamos vivendo uma época que a gente não pode mais dizer assim para os nossos filhos e ensinar que Deus fez Adão e Eva e não Adão e Ivo. Precisamos dizer isso. Nós precisamos nos basear nessa palavra, e está dizendo sempre uma coisa, meus irmãos: se a palavra diz isso, eu quero obedecer. Nós estamos vivendo um evangelho em que nós queremos santidade, nós estamos vivendo um evangelho que nós queremos levar à nossa família, mas nós não queremos obedecer. Noé, faça uma arca e entre na arca. Eu nunca vi um texto tão sem explicação como esse texto. Sem muito arrudeio. Faça a arca e entre na arca. A igreja que quer buscar a santidade, às vezes ela só precisa entender duas coisas: faça a arca e entre na arca.
Obediência, para quem quer viver em santidade. Há uma segunda coisa. Quem quer ser chamado para viver em santidade, significa que nós precisamos atentar para as prioridades das nossas relações. Quem quer viver uma santidade, precisa atentar para as relações que nós estamos vivendo. Veja o versículo 7 desse texto. Ele diz exatamente assim: Noé, seus filhos e sua mulher, e mulheres de seus filhos, entraram na arca por causa da água do dilúvio. Meus queridos, há uma crítica muito contundente a Noé. A crítica que fazem a Noé é que Noé, ele estava naquele lugar e algumas pessoas, alguns críticos, e eu creio que ateus até, dizem assim: esse Noé foi um péssimo missionário. Como é que ele vive naquele lugar, é um homem íntegro, e na hora que Deus fala sobre integridade, ele só consegue levar os seus 3 filhos e a esposa dos seus 3 filhos. Essa é a crítica. Meus irmãos, eu aproveito isso e em vez de uma crítica eu faço um elogio a Noé. Eu digo que em meio àquela geração que Deus é justo, em meio àquela geração toda corrompida, em meio a todo aquele pessoal que devia fazer muitas coisas que não agradavam a Deus, em meio a todas aquelas coisas, ele priorizou a família dele. E aqui, abro mão, não gosto muito de fazer isso, mas eu acho que nós estamos precisando repensar um pouco a igreja. Tem igreja que segunda-feira, ensaio do coral, terça-feira, encontro das mulheres, quarta-feira, encontro de homens, quinta-feira, culto de oração, sexta-feira, encontro do coral. E eu pergunto, dentro dessa prioridade, aonde está a família desses membros da igreja? A igreja precisa atentar que antes de qualquer coisa, nós precisamos priorizar os nossos familiares. Nós às vezes estamos querendo salvar o mundo inteiro e não estamos priorizando as nossas relações familiares. Pessoas que estão fugindo da sua casa, quer viver a santidade na igreja, quer viver a santidade no templo, mas os filhos não experimentam essa santidade, porque na verdade os seus pais não estão dentro de casa. John Drescher escreveu um livro muito interessante, e esse livro fala no meu coração. Se eu começasse meu ministério de novo, ele é um pastor, ele disse que se ele começasse o ministério de novo, ele daria uma outra direção para a sua relação com a sua família. Eu também, meus irmãos. Se eu começasse meu ministério hoje, novamente, os meus filhos, é uma paixão muito grande para mim, mas eu daria mais tempo para eles. Eu viveria mais com ele. E eu fico pensando que essa é uma característica interessante para Noé, porque eu fico pensando, os filhos de Noé correndo para cá, brincando para ali, pequenininhos, naquele meio daquele povo e tal, e vendo essas crianças vendo os seus pais conversar com ele, e Noé dizendo: filho, eu estou fazendo essa arca para a gente ir embora. Filho, eu estou fazendo essa arca para a gente ir embora. Mas eu fico pensando que quando Deus disse que era para entrar na arca, eles já eram casados. O texto bíblico diz que eles já eram casados, já tinham esposa. Mas Noé foi um grande missionário naquele lugar, porque ainda que casados, ainda com seus filhos grandes, seus filhos tinham a escolha: pai, o Senhor me criou até aqui, muito legal, o Senhor é gente finíssima, é um homem que eu tenho uma confiança tremenda no Senhor, mas eu queria dizer para o Senhor o seguinte: nós não vamos entrar nessa arca por causa dessa chuvinha que veio aí. É ou não é? Já pararam para pensar nisso? Nós não vamos entrar aí.
essa chuva é uma coisa passageira, isso aí, essa água corre para o mar, isso aqui não é bem assim. Mas o que eu penso é que Noé construiu uma relação tão forte com seus filhos, ele constrói uma relação tão forte com suas noras, que quando ele diz assim, olha, eu vou entrar nessa arca, entrem comigo, os seus filhos entram com ele. Olho, ao contrário, para a vida de Ló. E Ló, ele tenta pegar a sua família, ele pegar a sua esposa. E a visão que eu tenho da esposa de Ló é que ela tinha muitas coisas lá em Sodoma. E Ló querendo puxar junto com os anjos para ela correr. Mas ela tinha muitas coisas presas ali naquele lugar. E por isso, ela demorou para sair daquele lugar e se transformou numa estátua de sal. Porque ali tinha uma montanha de sal. E essa montanha caiu em cima dele. Como você tem construído essa santidade com sua família? Culto doméstico. Temos tido culto doméstico nas igrejas, nas casas dos crentes das igrejas. Nós temos vivido essa santidade fora desse lugar que nós chamamos de templo. Como a gente tem vivido essa relação, a relação de santidade que ela é vivida dentro de uma família, é uma relação de compreensão, é uma relação de compartilhamento, é uma relação de estar comemorando todos os dias coisas agradáveis que acontecem na família. Somos crentes maravilhosos, frequentamos a igreja, todo mundo olha para a nossa vida e diz, ali vai um crente que vai para a igreja, mas como tem sido essa relação de santidade dentro da nossa casa? Pastores que têm arrastado e ganham o mundo inteiro, mas não conseguem compartilhar com a sua família. Um texto muito interessante, um livro que eu recomendo para vocês. Leonardo Ravenhill escreveu um livro, Porque Tarda o Avivamento. É um livro pequeno, compre esse livro. Barato, não custa R$13. Mas esse livro conta uma história muito interessante. Ravenhill conta que nesse livro, um pastor estava levando um criminoso condenado para a cadeira elétrica. E no caminho, aquele homem algemado, os guardas levando e o pastor pregando para aquele homem. E o pastor começava a ler, até que chegou numa porta. E quando chegou naquela porta, os guardas disseram, pastor, daqui o senhor não vai. Ele disse, eu só quero fazer uma pergunta para esse homem. E perguntou para aquele homem, o senhor aceita Jesus como seu Salvador? Aquele condenado olhou para ele e disse, não, eu não aceito. Pastor, se o senhor acredita nisso que o senhor veio me dizendo, para um homem que estava saindo da cela e indo para a cadeira elétrica, se o senhor acreditasse realmente que Jesus salva, o senhor viria gritando comigo e não lendo essa ladainha bem baixa do jeito que o senhor faz. Quem crê que há uma necessidade de santidade na família, se mata pela sua família. Quem crê que há uma necessidade muito grande de buscar a santidade dos seus familiares, deve fazer de tudo, e não apenas ler um texto bíblico, e não apenas orar, meus irmãos, porque orar é fundamental. Mas eu estava olhando esse texto bíblico que me chama a atenção, como é que um homem, um pastor, está vendo um homem ir para a morte, não tem mais solução, e ele não se desguela ali para conquistar aquele homem para Jesus. Nós estamos vendo os nossos familiares
caminharem na direção da perdição, mas o nosso evangelho tem sido um evangelho muito tímido. Nós não temos priorizado as nossas relações, nós não temos priorizado a nossa casa, nós não temos priorizado os nossos filhos, nós não temos priorizado os nossos pais. Nós vamos para a igreja e ali, quando Deus fala para Noé nesse texto, diz: Noé, eu tenho visto, você é o único. Não fala sobre os filhos dele. Mas Deus levou em consideração a santidade de Noé. Tem casas que só tem um crente. Mas esse crente precisa fazer essa diferença na casa. Jesus vai para uma região chamada Decápolis, em que não tinha o evangelho, em que ele não pregou o evangelho. Chega lá, ele encontra um homem possesso de espírito imundo. Tentavam botar algemas, o cara quebra a algema, faz tudo. Jesus vai lá e expulsa o demônio daquele homem. Quando Jesus expulsa o demônio daquele homem, Jesus vai, visita a cidade. Quando Jesus volta para o barco para ir embora, encontra aquele homem tomado banho, pronto para ir com ele. E Jesus olha para aquele homem e pergunta: o que é que você quer? Ele disse: eu quero seguir o Senhor para onde o Senhor vai. Jesus olha para ele e diz: volta para a tua casa, conte para seus familiares o que Jesus fez na sua vida. Traduzindo isso para a linguagem de hoje, você vendeu o bujão de gás quando você era drogado, vendeu os bujão de gás da sua casa, roubou o dinheiro do seu pai e da sua mãe, fez um estrago muito grande na sua família, você era ovelha negra. Agora que você se converteu, você quer ficar socado dentro de uma igreja? Volta para a tua casa, para os teus, vai viver esse evangelho lá dentro. Está na época, compra um devocional, faz devocional todo dia na tua casa. Relacionamentos priorizados para viver a santidade. Terceira coisa que me chama a atenção nesse texto para falar sobre chamados para a santidade em família é que o chamado para a santidade tem um tempo determinado. Versículos 16. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Meus irmãos, uma coisa muito interessante desse texto, não gosto de entrar em detalhes às vezes, para a gente não se perder em muitas coisas, mas para que a água não entrasse era necessário que aquela porta fosse calefatada por fora. Toda a arca Noé calefatou por fora. A quantidade de água era tão grande que se ele botasse o betume, ele botasse por dentro, para aquela porta, para calefatar aquela porta, era necessário que aquela porta fosse fechada por fora. Quando Noé entrou naquele lugar, com todos os animais, Deus fechou a porta. Calefatou a porta por fora. Mas o que me chama a atenção nisso aí é que 100 anos antes, Deus não disse a Noé: daqui a 100 anos eu vou fechar essa porta. Sabe por quê? Porque se Deus dissesse a Noé: daqui a 100 anos eu vou fazer isso, eu ia fazer igual o pastor Ivan com a dieta que ele está fazendo. A nutricionista vai perder 4 quilos por mês. Aí eu tenho tempo. Amanhã eu faço. Chegou o final de semana, vou comer meu acarajé. Chegou meu final de semana, vou beber vou comer uma feijoada, vou tomar uma Coca-Cola. Porque nós temos uma coisa que a gente chama de narrativa. A gente conta uma história para a gente, para quem gosta de comer boi. A gente conta uma história para nós.
Olha, eu faço isso a semana toda, eu vivo duro o tempo todo, vou dar uma relaxadinha nesse final de semana. A gente conta uma história para nós. Eu penso que quando nós vivemos esse evangelho, se nós soubéssemos que dia Jesus ia voltar, nós separaríamos uma semana lá, quando estivesse perto de Jesus voltar, para a gente dizer assim, olha, para os nossos familiares, olha, o tempo está se esgotando. Eu acho que é por isso, voltando à dieta, eu estou querendo fazer essa comparação propositadamente, é por isso que a gente gosta de quando a gente vê na internet dizer assim, perca 10 quilos em 15 dias. Todo mundo gosta dessa mensagem, porque a gente quer viver o menor espaço de tempo e perder a maior coisa de tempo. E é por isso que se aproveitam da gente. Porque a gente não quer viver uma vida cotidiana. E eu penso agora sobre Noé. Noé, todo dia, aquele sol quente, Noé ia lá e fazia uma parte da arca. Só quente, Noé ia lá e fazia uma parte da arca. E Noé fazendo aquela arca todo dia, construindo todo dia. Porque ele não sabia quando Deus iria voltar. Deixa eu dizer uma coisa para você. É preciso você colocar todo dia um bloco na casa que você está construindo. Porque você não sabe que dia Jesus vai voltar. Precisamos entender, meus irmãos, que a gente vive a pressa que precisamos viver. A pandemia pegou muita gente despreparada. Gente que tinha planejamentos para 20, 30 anos. Gente que tinha muito dinheiro na aplicação, bitcoins, aplicação nisso, naquilo outro. Veio a pandemia e disse, hoje, essa história vai mudar. Uma coisa muito interessante, meus irmãos, dessa pandemia é que não teve país rico nem país pobre. Quando ela veio, alcançou a todos. Não teve diferença entre cientistas e não cientistas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Uns dizem, faça isso, outros não façam. A ciência ainda não tem uma resposta correta para isso. É por isso que escolha Noé. Aprenda com Noé. Obedeceu, mesmo sem entender. Relacionou-se com seus filhos, quando todo mundo não acreditava naquilo. E acreditou que havia um tempo para se cumprir a promessa de Deus na vida dele. Que nesta noite, aqueles que querem viver a santidade, entendam que precisa obedecer, precisa se relacionar com seus filhos e precisam entender que o tempo do Senhor está próximo. Eu quero nesta hora te convidar para fazer uma viagem bem barata. Sabe aquelas coisas de Gol, TAM, passagens baratas, todo mundo fica procurando até de madrugada. Eu quero te convidar nesta noite para você fazer uma viagem. É uma viagem para dentro de você mesmo. Para te perguntar uma coisa, faça essa viagem para dentro de você mesmo, feche os olhos. Como você tem vivido essa fé? Como você tem vivido no seu lar? O que você tem feito na sua casa para conquistar os seus familiares? Será que você não é aquele endemoniado de Gadareno, curado, queria seguir Jesus,
todos os dias dentro da igreja, servindo ao Senhor, no coral da igreja, na união feminina, na união masculina, participa de tudo da igreja, mas não tem priorizado seus familiares. Nesse apelo, eu quero falar de uma outra coisa que tem acontecido. Nós estamos vivendo uma substituição. Nós estamos substituindo aquilo que os nossos filhos precisam por presente. Você começa a ver crianças de 5 anos, 6 anos, 7 anos, com um celular de última geração. Sabe o que é isso? A gente está compensando. Como não dá tempo para os filhos, como não vive a alegria dos filhos para lavar a nossa alma, a gente está presenteando os nossos filhos com presentes caros, para lavar a nossa culpa, lavar a nossa alma, daquilo que não temos feito na nossa casa. O traficante também faz isso. Estraga a comunidade inteirinha, mas quer fazer ação comunitária, quer dar cesta básica, quer cuidar disso, quer cuidar daquilo. Sabe para quê? Compensação. Talvez você esteja compensando seus filhos com essas coisas. Talvez você esteja compensando seus pais com isso. Você precisa viver a santidade na sua casa. Talvez nessa noite você entrou aqui, você ainda não tem um encontro com Jesus. Mas eu queria dizer para você que você precisa ter um encontro com Ele. Nesta noite, enquanto a igreja está de olho fechado, há alguém aqui nesta noite que a palavra de Deus falou com você e você quer dizer: eu quero dar um novo norte para a minha vida, eu quero caminhar com Jesus. Se há alguém nesse lugar, levante a sua mão no lugar onde você está. Alguém nesta noite quer fazer isso? Eu não gosto de demorar em apelo. Alguém nesta noite quer fazer isso? Há um segundo apelo que eu quero fazer. Você já é um crente em Jesus, alguém que a sua igreja se orgulha de você, porque você é alguém que canta no coral, participa dos grupos da igreja, mas você tem negligenciado a sua família. Você não tem sido aquele pai, aquela mãe, aquele filho que deveria ser. Mas nessa noite você diz assim: Senhor, me faz como Noé, obediente, relacional e eficiente. Eu quero viver como Noé. Quero na minha casa ser alguém missionário que conquista a minha família. No lugar onde você está, levante a mão. Eu quero orar por você. Só levante a sua mão. Há um crente que quer dizer isso? Deus abençoe. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Eu creio muito nisso, que quando você toma uma atitude, Deus diz assim: ali tem alguém que quer tomar uma atitude. E Deus começa a trabalhar. Ah, mas alguém nesta noite que quer fazer isso? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Eficiente como Noé, obediente como Noé, Deus abençoe. Eu queria convidar o pastor da igreja, meu amigo, pastor Pereira, para estar orando por essas pessoas que levantaram a sua mão dizendo que quero ser obediente, relacional e eficiente com a minha família. Vamos ficar em pé? Aleluia. Aleluia. A tua presença neste lugar é marcante, Senhor. Eu sei que todos nós fomos impactados
desafiados a viver em obediência ao Senhor. E eu gostaria de convidar aqueles que levantaram a sua mão e os demais que quiserem se juntar a mim, porque eu já estou aqui também querendo ser um patriarca que está a dar a sua vida pela sua família. Quero convidar você a vir aqui, pode vir, venha. Venha todos quantos, não só aqueles que levantaram a mão, mas pode vir mais, que é tocado pelo Espírito Santo, quer ser bênção na sua casa, quer ser bênção na sua família, quer ser um exemplo de vida para a sua família, pode vir, venha em nome de Jesus. Esse é um apelo que a igreja toda pode estar aqui, se rendendo aos pés da cruz. E dizendo: Deus me ajuda, eu estou aqui, eu como pastor. Esses dias, pastor Ivan, eu tenho me preocupado em querer fazer aquilo que eu não fiz durante muitos anos. E hoje eu falava com uma mãe dizendo: os nossos dias é dias que nós devemos dar a nossa vida em favor da nossa família. Nunca precisamos, nunca em nenhum momento da história, precisamos tanto de doação daqueles que são patriarcas de verdade, matriarcas, de colocar a sua vida no altar em favor da sua família. E eu quero crer, pastor Ivan Luna, que Deus tem nos abençoado. Eu quero crer que Deus vai ainda nesta noite marcar a nossa história, porque eu quero crer que a minha família, a sua família será santificada. Deus está colocando um ponto e uma vírgula e vai acrescentar na sua vida, na minha família e na sua família algo novo, como foi na vida de Noé. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus, nosso amado e bendito Pai, diante de Ti está a Tua igreja, toda a Tua igreja, está também aqueles que nos ouvem através, ó Deus, da internet, e está aqui também essas pessoas que se renderam diante de Ti, que estão aqui dizendo: Deus, eu quero que o Senhor faça algo novo na minha vida, eu quero que o Senhor transforme a minha mente, o meu coração, porque eu quero dar testemunho dentro da minha casa, dentro do meu lar. Eu me comprometo, ó Senhor, a deixar que o Espírito Santo de Deus possa moldar o meu caráter, moldar a minha vida, moldar a minha mente, transformar o meu coração, porque eu quero viver para agradar ao Senhor. Senhor nosso Deus, se o Senhor nos santificar, nós seremos santificados. Se o Senhor nos abençoar, seremos abençoados. Sabemos que temos que fazer a nossa parte, e nesta noite eu creio que o Espírito Santo se revela ao meu e ao seu coração, igreja. E a bênção de Deus, a bênção que já foi cantada aqui, em Números capítulo 6, a seguir lá no 24, 23, 24, nós cantamos aqui, que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, e nós nos unimos aqui como sacerdotes para abençoar toda a igreja. Amém, igreja? A todas as famílias aqui representadas. Deus, em nome do Senhor Jesus, que a mesma bênção ordenada na família de Noé,
na família de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que seja derramada também na família Fonte da Vida, nas famílias que estão a ouvir agora e ainda aquelas que vão continuar ouvindo. Que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua bênção seja com todos nós. Mas nesta noite eu quero de uma forma especial apresentar a vida do teu servo, do teu filho, do teu ungido, da sua família, do seu ministério. Deus, galardoa, ó Deus, quantas vezes ordenar o teu coração e a bênção do Senhor. Senhor Deus, abençoe o pastor Luna e a sua família e o seu ministério, assim como ele nos abençoou com a palavra ordenada nesta noite. A Igreja Batista Fonte da Vida concorda com o pastor em nome de Jesus para abençoar o seu filho, o seu ungido nesta noite, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre nós, Igreja do Senhor aqui, a Igreja do Senhor em casa, a Igreja do Senhor espalhada em todo o mundo, e a Igreja aqui diz amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos, que Deus em Cristo, pastor Ivan Luna, continue abençoando, lhe usando, porque para nós, nesta noite, foi uma noite memorável, é uma semana memorável. E eu tenho certeza que nós vamos, porque pós-pandemia está sendo difícil trazer a igreja de volta. Mas essa semana nós já ficamos alegres e nós vamos nos alegrar em ver essa casa de novo, cheia. Pedir a Deus que também possa intervir em favor do Brasil, porque os números estão aumentando, mas eu creio que Deus vai usar mais uma vez os homens. Eu concordo com o pastor, ainda estamos perdidos e não sabemos de nada, mas Deus sabe de tudo. Tenha todos uma boa semana em nome de Jesus.